Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Catequese Presente. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o Espírito Santo. Como esse mês de maio é o mês de Pentecostes, eu me aprofundei nos assuntos sobre o Espírito Santo para entender, e eu acabei descobrindo algumas coisas que eu não sabia, e outras que eu já sabia, mas que eu já tinha até esquecido. E eu vou compartilhar com vocês 5 curiosidades sobre o Espírito Santo. A primeira curiosidade é o significado da palavra Espírito Santo. Em português, as palavras hálito, espírito e vento indicam 3 significados diferentes. Em hebraico, a palavra ruá indica 3 conceitos: o hálito de vida, que Deus sopra para dar a vida ao primeiro ser humano, é ruá. O Espírito do Senhor que entra em Davi é ruá. E a rajada de vento impetuoso em Pentecostes é ruá. Ou seja, o Espírito Santo sempre esteve conosco, né? E assim, gente, o Espírito Santo, ele tem vários símbolos, né? É o vento, o fogo, a água, tem vários significados, mas são tantos que se eu falar tudo nesse vídeo, vai ficar gigante. Então, o que eu indico para vocês? Pesquisem na internet, em sites católicos, ou se você tiver o catecismo, olhe no seu catecismo sobre o Espírito Santo, lá explica muita coisa. Na Bíblia Católica, de estudo ou do jovem, também explica bastante. A minha Bíblia Católica do jovem, tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, tá na minha Bíblia. Então, assim, é importante a gente ter fonte para estudar sobre a nossa fé. E essa é a dica que eu deixo pra vocês. Bom, o Pentecostes não é uma novidade, era uma festa judaica que Deus renovou o significado, né, a partir de Jesus. Então vamos entender o Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica que ocorria 50 dias depois da Páscoa, na qual se celebrava a aliança com Deus no Sinai. Muitos judeus peregrinavam a Jerusalém para realizá-la e fortalecer sua esperança na promessa divina de que Israel seria para sempre o povo de Deus. No dia de Pentecostes, depois da Páscoa de Jesus, Deus renovou sua aliança de uma maneira muito especial. Enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos para que pudessem continuar a missão de Jesus. Os 2 sinais da ação do Espírito Santo são o entusiasmo e a decisão dos apóstolos para proclamar o Evangelho e a sua capacidade de falar as diferentes línguas da multidão que os escutavam. Aqueles que escutaram a mensagem e acreditaram foram batizados e criaram comunidades onde compartilhavam sua fé e a sua vida. Por isso, em Pentecostes, comemoramos como cristãos o nascimento da Igreja e da unidade de todos os cristãos que vivem e expressam sua fé hoje em dia. Outra curiosidade é que nós recebemos o Espírito Santo no batismo e no crisma. Eu queria compartilhar com vocês aqui a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 7. Para vocês entenderem da onde que a Igreja Católica tira o crisma. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas, e profetizavam. Eram, ao todos, uns 12 homens. Observe a união entre a proclamação da Boa Nova de Jesus e o batismo, e como, ao impor Paulo as mãos sobre os batizados, o Espírito vem a eles. A imposição de mãos é um rito que significa o dom do Espírito nos sacramentos do batismo, da confirmação, da unção dos enfermos e da ordem sacerdotal. Os movimentos apostólicos católicos
de espiritualidade carismática, apoio-se também em Atos 19, 1-7, para celebrar o batismo no Espírito. Nesse caso, trata-se de um ritual de conversão pessoal que renova o sacramento do batismo mediante uma ação extraordinária do Espírito Santo. No batismo, somos ungidos com óleo como sinal de que o Espírito Santo nos fortalece e nos sela para proclamar a boa nova a todas as nações como os discípulos em Pentecostes. Na confirmação, somos selados com o mesmo óleo que se usa no sacramento da ordem sacerdotal como sinal de que o Espírito Santo completou nossa iniciação como membros na Igreja. Isso indica que estamos prontos para ser autênticos seguidores de Jesus, membros ativos da Igreja, que vivem e proclamam seu Evangelho. Outra coisa que eu não me recordava era como que o Espírito Santo age nas nossas vidas no dia a dia. Como Deus sabe o que nós necessitamos, Ele dirige a nossa oração e a nossa vida das seguintes formas: mostra-nos a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Ajuda-nos a compreender e a viver a grandeza da lei do amor. Guarda-nos para discernir o bem e o mal e para escolher nosso estado e nosso estilo de vida. Defende-nos do mal e nos ajuda a identificar e vencer as tentações. Advoga por nós, apresentando ao Pai o que necessitamos em uma oração sincera. A partir do momento que a gente busca conhecimento, que a gente busca estar em oração, estar com Deus, nossos olhos vão sendo abertos e muitas coisas vão sendo reveladas para a gente através do Espírito Santo. A Igreja também, ela existe pelo Espírito Santo, que nos une a Cristo de uma maneira íntima e nos converte em seu corpo ativo na história. Todos nós cristãos formamos a Igreja. E nós não vamos ao templo por própria iniciativa. O Espírito Santo nos chama, nos leva e nos reúne como comunidade. Ele é o primeiro que age. Nós agimos movidos por ele e celebramos suas ações santificadoras por meio dos sacramentos. Ou seja, gente, tudo de bom que a gente faz, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Não tem como fazermos algo bom, algo que agrade a Deus, sem ter sido guiados pelo Espírito Santo. E a última curiosidade, e a que mais me pegou de surpresa, porque eu não sabia disso, eu descobri isso na pregação do Padre Christian da semana passada. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá assistir. Gente, eu não sabia a origem da novena. Vocês sabem a origem da novena? Comentem aí, se vocês sabem. Antes de ouvir a explicação, né, claro. Deixem nos comentários se vocês sabiam da origem da novena. Gente, a novena é algo tão lindo, tão importante, que eu fiquei assim, apaixonada pela novena. Era algo que eu não dava atenção, que eu não dava importância, por não saber o que significava, por não saber a sua origem. Eu acho que muitos católicos, assim como eu, por não saber das coisas, acaba negligenciando atos de fé católico, né? E aí, para começar, eu vou ler aqui na Bíblia, Atos 1, versículo 3 ao versículo 5. E ele se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai. Que ouvistes, disse-lhe, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. No versículo 12 ao 14 diz: Voltaram eles então para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente na oração,
juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Ou seja, gente, essa é a origem da novena. Jesus pediu para eles ficarem reunidos, não se separarem, não saírem de onde eles estavam, e que eles ficassem lá em oração durante alguns dias, que no caso são 9, orando e esperando o cumprimento da promessa de Deus. Olha que lindo, né? E a gente não dá valor para a novena. Eu fiquei assim tão extasiada quando eu soube que a novena teve origem em Pentecostes, que Jesus pediu para os discípulos ficarem em oração enquanto esperavam o Espírito Santo, que eu assim tô apaixonada por novena agora. E eu até comprei um livro de novena que tá para chegar, para eu começar a me dedicar para novena, entender a novena, porque assim, gente, o intuito da novena é preparar a gente para viver uma solenidade, né? Então, a Igreja Católica pegou esse exemplo que Jesus pediu e aplicou em outras solenidades, outras datas litúrgicas, né? No site da CNBB diz que a novena trata-se de uma série de orações ou exercícios espirituais realizados durante 9 dias consecutivos, visando a celebração mais consciente do padroeiro. As novenas se fazem também por obtenção de uma graça especial, por saúde, por exemplo. Ou seja, gente, essa é uma tradição da igreja, né? Que além de nos preparar, né, para um momento especial, para um momento de uma grande festa para nós, de uma grande alegria, a novena também nos ajuda a viver em comunidade, né? Em se reunir para rezar, se juntar com nossos irmãos. Então, a novena vai ser uma coisa que eu vou incluir agora na minha vida, que eu não fazia. E que a partir desse momento que eu entendi o significado da novena, a origem da novena, que é muito linda e significativa, eu vou agora reunir, né, as pessoas católicas da minha família para rezar a novena comigo. E quando eu puder ir para a igreja, melhor ainda, né? E durante esse mês que eu fiquei estudando sobre o Espírito Santo para entender, eu comprei esse terço lindo do Espírito Santo, porque eu me senti conectada, né, com o Espírito Santo, entendendo como ele age na nossa vida, qual a importância do Espírito Santo na nossa vida. Eu comecei a ter essa devoção, de fato, pelo Espírito Santo, que é algo tão necessário pra gente, né? A gente não vive sem o Espírito Santo. Então, eu comprei esse texto maravilhoso. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vendedor, onde eu comprei na Shopee. Dá pra escolher vários modelos, dá pra personalizar cor, tem como colocar nome. Eu quis sem nome mesmo, que eu queria tradicional. Então fica aí a dica, caso vocês queiram comprar terços novos. Se você não tem terço, ou se você já tem, mas quer comprar outro, né? Comprar mais um, com algum outro significado, com algum outro entremeio que esteja fazendo sentido pra você agora. Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. E que eu tenha ajudado de alguma forma vocês a entender melhor sobre o Espírito Santo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.